Boa noite, irmãos. A graça e paz. Como é que vocês estão? Confesso que eu estava cheio de expectativa para poder chegar esse momento, né, onde a gente iria compartilhar um pouquinho daquilo que o Senhor tem falado conosco. O culto de ontem foi um culto poderoso, aonde eu pude presenciar o mover de Deus, o Espírito Santo de Deus envolvendo nas nossas vidas e a gente também tendo mais uma vez uma medida de graça e do favor de Deus. Isso é muito legal, sabe? Poder fazer parte desse mover. Hoje nós estamos dando início à leitura do livro Fecha a Porta, aonde nos próximos 14 dias a gente vai estar lendo cada capítulo deste livro e sendo abençoado pela palavra de Deus e por tudo aquilo que o Senhor irá falar conosco. Amém? No primeiro capítulo desse livro, o tema é Por que não oramos? Por que nós não oramos, irmãos? Hoje eu vejo que há uma necessidade nas igrejas. E qual que é essa necessidade? É um alimento espiritual. Hoje eu tenho visto e percebido que existem muitos crentes fracos espiritualmente porque eles não alimentam do pão do céu, que é a palavra de Deus. Mas também não basta somente alimentar deste pão. Nós precisamos também se encher do Espírito Santo de Deus. E como nós nos enchemos do Espírito Santo de Deus? Quando nós começamos a ter uma vida de oração. Quando eu começo a ter uma vida de oração, eu vou me encher do Espírito Santo a cada dia mais. A maioria dos problemas que nós passamos nas nossas vidas, decisões que nós temos que tomar no dia a dia, situações que nós temos que fazer, tudo isso vai ser resolvido quando nós começarmos a ter uma prática da oração e começarmos a entender que há uma necessidade de nós orarmos. E qual que é essa necessidade? É fazer que eu e você venhamos ter esse momento de intimidade com Deus. Quando a palavra de Deus ela fala lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 6, para mim e você entrar para dentro do quarto, fechar a porta e orar ao Pai que estás no céu, Ele vai nos revelar e vai nos recompensar por aquilo que nós estamos orando. E a palavra ela continua falando no versículo seguinte, que quando você ora, você recebe. Quando você bate na porta, a porta abre. E quando você pede, Deus, Ele vai te dar. Então, por isso que há essa necessidade de nós termos uma vida de oração. Porque uma vez quando eu começo a viver uma vida de oração, irmãos, essa que é a chave. As coisas elas vão acontecer naturalmente na minha vida e na sua vida. Amém? E hoje eu queria falar um pouquinho, bem rápido, sobre 3 pontos que vai nos ajudar a entender o porquê nós
não oramos? E por que a gente precisa entender que a oração, ela não é uma prática, né, nas nossas vidas, como se fosse um ritual. A oração, ela é um privilégio que Deus nos deu, de todos os dias orarmos. O primeiro ponto, orar é difícil? Você acha que orar é difícil? Eu não sei se isso acontece só com você, porque comigo acontece. Quando eu me posiciono para poder orar, que seja no final do dia, que seja durante o dia, alguma coisa acontece que me tira a atenção, né? Às vezes eu estou ali em casa, preparando aquele momento ali de intimidade para poder entrar para dentro do meu quarto e orar. Aí aparece uma pessoa me chamando do nada, a campainha toca. O telefone toca. Então são várias situações que vai tornar difícil aquela oração, aquele momento que eu estava preparando para poder ter com Deus. Mas diante dessa dificuldade, a gente tem que conseguir vencer esta barreira. E como que a gente vai conseguir vencer essa barreira? E entender que orar não é difícil. Nós precisamos de ter algumas estratégias. Orar em espírito, nós podemos orar durante o dia todo, no local do seu trabalho, dentro do ônibus, pelas ruas onde você estiver andando, você vai orando em espírito. Mas quando você chega na sua casa, no final do dia, você entra ali para dentro do seu quarto, aí não vai ter dificuldade, porque você separou um momento aonde você vai ter uma oportunidade de praticar essa oração, de começar a falar com Deus, agradecer a Deus como que foi o seu dia, poder agradecer a Deus pelos livramentos que Ele tem te dado, por Ele poder guardar a sua vida, a vida da sua família, enfim. Então, nós entendemos que orar não é difícil. Amém? Apenas crie estratégias para que a sua oração possa vir ser eficaz. O segundo ponto é evitarmos a comunhão. Por que evitarmos a comunhão? Lá no livro de Gênesis, quando Adão ele desobedeceu a palavra de Deus, uma ordem que Deus tinha dado para ele, porque Deus ele falou com ele, de todas essas árvores que se encontram aqui no jardim, não come o fruto dessa árvore. Ele foi lá e comeu. Até então ele não sabia que ele estava nu, mas quando ele comeu aquele fruto, ele descobriu que ele estava nu. E ali, todo dia, Deus visitava o jardim do Éden. E depois que Adão ele consumiu aquele fruto da árvore que não era para ele ter comido, da árvore que se chama do conhecimento do bem e do mal, o que aconteceu? Quando Jesus voltou no outro dia e chamou para Adão, ele se escondeu. E quando ele se escondeu, ele sentiu vergonha de Deus, porque ele estava nu. E a partir do momento que ele sentiu vergonha de Deus, ele deixou de ter comunhão com Deus. Então, quando nós
começamos a ter uma vida de oração, nós começamos a perguntar para Deus se aquilo que nós estamos orando vai acontecer. De fato, eu quero dizer para você que vai acontecer, mas porém que não no seu tempo, mas no tempo de Deus. E se você cometeu algum pecado, que você possa pedir perdão para Deus para que esse pecado não seja uma barreira que vai te levar a ter não mais um acesso com o Espírito Santo, que é Jesus. A partir do momento que quando eu peco, eu reconheço que eu pequei e pedi perdão para Deus, já não mais vai existir nenhuma barreira, não vai ter nenhum acesso que vai me impedir de estar próximo de Deus, de ter uma comunhão com Deus, de ter uma vida de oração com Deus. Então é isso que nós precisamos entender e precisamos praticar. Para poder ter uma vida de comunhão, precisamos orar. Amém? E o último ponto que eu queria falar com vocês, presumimos que não há nenhum proveito. Por quê? Nós presumimos que não há nenhum proveito. Veja bem, se você compra uma barra de chocolate, aí você coloca ela lá em cima da estante. Aí quando o seu filho chega da escola e vê aquela barra de chocolate, o que vai acontecer? Ele vai te pedir, ele vai chamar, pai, eu estou vendo ali um chocolate, tem como o senhor me dar? Aí o que você vai fazer? Você vai lá, vai pegar o seu filho, senta aqui, filho, vai pôr ele sentado no seu colo e ali você vai começar a ter uma comunhão com ele, você vai começar a ter um diálogo com ele. Você vai dar um pedaço, vai pegar um pedaço daquela barra de chocolate, vai dar para ele e ali ele vai comer aquele pedaço e vocês vão dialogar. É isso que acontece comigo e com você. Mas sabe por quê que o pai não deu tudo para o seu filho? Todo aquele chocolate? É porque ele sabia que no outro dia o seu filho ia ter uma necessidade de comer de novo daquele chocolate. Então a palavra de Deus fala que todo dia Deus ele tem uma medida de glória para poder derramar na minha vida e na sua vida. É importante todos os dias nós orarmos. Da mesma forma que aconteceu isso com essa criança, acontece isso com a gente. Não basta somente eu orar um dia, ou eu orar esses 14 dias do jejum. Eu preciso entender que todo dia há uma necessidade de uma oração. Amém? Então, esta palavra que eu queria compartilhar com todos vocês é o primeiro capítulo do livro. Espero que você possa ruminar esta palavra. Eu vou estar colocando lá no meu Stories, né, o QR Code para você ter acesso e participar desse propósito com a gente. Você pode estar envolvido, né, conosco nesse jejum, e eu tenho certeza que nesses 14 dias, irmãos, Deus ele vai falar com a gente de uma forma assim como ele nunca falou, né? Aonde a gente vai ter experiências com o Senhor, aonde Deus ele vai nos alargar na palavra dele e, de fato, a gente vai compreender e entender que a oração nas nossas vidas
é um privilégio. Amém? Então que Deus possa abençoar a sua terça-feira, que você possa vir ter um excelente dia e uma excelente semana, no nome de Jesus. Amém? E aproveita, irmãos, compartilha essa mensagem aí com uma pessoa que você sabe que precisa, que ela possa vir também desfrutar, né, desse suprimento que Deus deixou para mim e para você. Amém? Não fique com esta palavra retida somente para você. Que você não venha ser uma represa, mas que você possa vir ser uma cachoeira. Porque a represa, a água fica parada. Aquela palavra que você recebeu, ela não pode ficar estacionada somente para você. Mas agora, quando há uma cachoeira, a água ela vai correr. Então, da mesma forma que esta palavra ela está correndo diante da sua vida, abençoando a sua vida, você possa vir também direcionar essa palavra na vida daquela pessoa que você sabe que precisa. Que Deus abençoe o seu dia no nome de Jesus. Um abraço e até segunda-feira que vem. Fica na paz, irmãos.